Nascido em 1225, São Tomás de Aquino não se contentou em apenas seguir a doutrina. Sua missão foi monumental: harmonizar a fé cristã com a razão filosófica. Em uma época de desconfiança, ele abraçou o pensamento de Aristóteles. Aquino argumentou que fé e razão não são inimigas, mas duas asas que elevam o espírito humano à verdade. Em sua Suma Teológica, ele propôs as 5 vias, 5 argumentos racionais para a existência de Deus. Por exemplo, o argumento do movimento, que afirma que toda a cadeia de movimentos no universo deve ter origem em um primeiro motor imóvel, Deus. Aquino também consolidou a doutrina da lei natural. Ele defendia que, através da razão, podemos compreender uma lei moral universal que Deus inscreveu na criação, guiando-nos para o bem. Sua metafísica, usando os conceitos de ato e potência, explica a realidade como um processo de constante realização. Tudo no mundo existe como uma união de matéria e forma, de essência e existência. Tomismo não apenas moldou a teologia católica, mas também estabeleceu as bases para séculos de filosofia ocidental, deixando um legado duradouro sobre a capacidade humana de conhecer o mundo e o divino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, na 3ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E seu ensinamento disse-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu em terra pelo caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol e veio queimada, queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu em meio aos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa, que deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 70 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que escutavam com ele, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem e não enxerguem, escutem, mas não compreendem, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as Escrituras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles que os quais a palavra foi semeada. Logo que o escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes.
quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desiste. Outros recebem a semente, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aquele que recebeu a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem, dão fruto. Um dá 30, outro 70, outro por 100. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos, estamos diante de uma parábola, de tantas que Jesus fez, mas essa tem alguns pontos muito interessantes aqui para ser comunicada, exaltada. Aqui tem pontos aqui muito interessantes. Vamos nos ater em uma parábola aqui. Jesus está mostrando que ele vai classificando, ele vai nos comparando com alguns tipos de terreno. Isso pode dizer dentro da nossa personalidade, dentro do nosso caráter, dentro do momento emocional em que estamos vivendo. Tudo isso influi. O meu estar disposto a acolher, o modo que eu estou disposto a acolher a semente que é a palavra de Deus. Aqui eu quero trazer como ponto mais importante é a palavra que foi semeada em tantas situações, em tantos terrenos, em tanto estado de vida em que eu posso estar, em que você possa estar. A palavra foi semeada. Como essa palavra vai se desenvolver ou não vai se desenvolver? Aí Jesus começa a mostrar alguns caminhos da mesma palavra que foi semeada em vários terrenos e dos quais alguns desses terrenos não souberam aproveitar a palavra. Uma das parábolas diz logo no começo que foi semeada à beira do caminho. Isso me chama a atenção. O que seria a beira do caminho? Como seria a beira do caminho? Eu estou lá na palavra de Deus, eu estou na missa, mas será que eu estou mesmo? A palavra foi anunciada, a palavra foi pregada, uma homilia preparada, com zelo. E se eu estou à beira do caminho, logo essa parábola, essa palavra que foi pregada, ela vai desaparecer. Ela vai desaparecer. Aí ele diz assim, vem um pássaro, come a palavra, a semente que foi semeada. Aí Jesus vai explicar lá na frente, porque não se entenderam, como também hoje não se entende muito, mas Jesus tem a paciência de explicar. A semente que foi lançada e comida foi Satanás, que roubou a palavra. E é claro, eu sempre gosto de brincar muitas vezes. Eu pergunto, quem veio na missa ontem, quando é na segunda-feira, tal? Quem veio na missa? Ou outro dia, quem foi na missa ontem, seja lá o dia que for? Qual foi a palavra que foi pregada, anunciada? Qual foi a palavra? E, sinceramente, nós não sabemos. E mais grave ainda é quando termina de fazer a homilia, termina de pregar tal, e o padre pergunta, qual foi o evangelho? O que Jesus dizia no evangelho? E muitas vezes nós não sabemos. Por quê? Porque Satanás tem várias artimanhas para nos fazer com que a palavra não seja assimilada por nós. Uma das artimanhas é a distração, é a preocupação, né? A preocupação com o filho que não chegou em casa, a preocupação em fazer o feijão que deixou lá, ou você tem que passar uma roupa. A preocupação, são vários tipos de preocupações que roubam a palavra de Deus. É instrumento de Satanás. A outra caiu em beira dos espinhos, sei lá, um cacto. A semente brotou, cresceu, o espinho também cresceu. Os espinhos cresceram. Temos pessoas que para nos espinhar na igreja. Temos pessoas que serão espinhos na nossa vida na igreja. Temos sim, é verdade. Temos pessoas
que vão te odiar na igreja, que vão te massacrar na igreja, que vão fazer de tudo para que você morra. Vão fazer de tudo para que você morra, para que você não deixe de existir. Sei lá, talvez ela tenha a preocupação que você pode tirar pessoas delas, né? Talvez você possa ser o próximo coordenador disto, ou que você está tentando tirar de mim isto, ou tirar de mim aquilo, sei lá. Tantos motivos que as pessoas possam ser espinho na sua vida e vão te sufocar. É isso. O espinho sufoca e você vai sair da igreja porque você não suporta aquela pessoa. Você vai sair da igreja porque aquela pessoa te odeia e você sente a força do ódio daquela pessoa. E sai da igreja. Outra semente é aquela que cai em terreno pedregoso, né? Cai em montanhas pedregosas e aí brota porque cai a chuva, né? E vai brotando aquele limo que tem naquela pedra, vai produzindo, só que chega o sol e aí queima a folha, a raiz não se aguenta, porque não tem como ela aprofundar a pedra, não tem como ela aprofundar, então ela vai de fato se perder, se queimar. Exatamente a pessoa que está com o coração fechado para Deus. Deus pregou, a palavra foi pregada, mas se a pessoa está fechada o coração para Deus, não vai enraizar, não vai enraizar. Amados irmãos, a verdade é essa. Quantas coisas porcas, até pornografias, músicas que denigrem a sua fé, nós gravamos na nossa mente e no nosso coração. Mas aquilo que é de Deus, a gente não grava. Aquilo que é ensinamento de Deus. Outra semente caiu em terra boa. E o que é cair em terra boa? O que é cair em terra boa? Cair em terra boa é fazer exatamente o que Deus quer e não preocupar em agradar os homens. Tem até um evangelho, uma parábola, não, um evangelho mesmo, que diz: feliz aquele que agrada a Deus e não aos homens. Feliz aquele que agrada a Deus e não aos homens. Cair em terra boa é ter a consciência de que eu faço tudo por meu Deus, que eu aprendi, eu exerço aquilo que eu aprendo por meu Deus, eu faço a obra que meu Deus me ensina e me manda fazer. Então hoje a parábola, ela quer nos instruir, pensando de como eu estou atualmente, meu emocional, a minha formação. Porque quem não tem formação, ela vai se acabando, ela vai se diluindo. Gente, a verdade é, ou você é instruído por Deus ou você é instruído pelo mundo. Não existe duas formações. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela é instruída pelo mundo. Os valores delas são os valores do mundo. O que elas têm de melhor é oferecida pelo mundo, não é oferecida por Deus. Não estou dizendo que ela não ama a Deus. Ela ama a Deus do jeito dela. Ela ama a Deus desde que Deus não se incomode com aquilo que ela faz, com o que ela pensa, da maneira que ela tem de agir. Ela ama a Deus. Então nós somos provocados hoje pela palavra para que, diante dessa palavra, nós consigamos entender qual está o meu estado emocional para receber a palavra de Deus, para perceber que tipo de terreno eu sou, se essa palavra vai dar fruto, se essa palavra não vai dar fruto, se essa palavra vai me ajudar a ser melhor, pessoa melhor, irmão que ama o irmão. Eu preciso entender isto. Então, que hoje essa parábola, esse evangelho, possa ser da minha cabeceira de cama e eu possa entender que terreno eu estou sendo hoje, ou qual terreno eu quero ser. Que possamos meditar sobre isto. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de escutar e entender o que o seu Filho nos diz, que Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.